Olá pessoal, eu sou Sara Dominique, médica infectologista. Atualmente estou na direção médica do Hospital da Mulher, doutora Anice da Silveira. Estou aqui na TV Cossems para gravar com vocês 2 episódios sobre monkeypox, ou tão conhecida varíola dos macacos. Esse primeiro episódio abordaremos o que é a doença, seu período de transmissão e as manifestações clínicas a respeito da varíola dos macacos. Sobre o que é a doença conhecida como varíola dos macacos, ou também chamada de monkeypox, é interessante a gente informar a população que o nome varíola dos macacos não pode ser tida como uma verdade absoluta, uma vez que alguns animais que não os primatas ou macacos também são transmissores desse vírus. O vírus da varíola dos macacos, como é atualmente conhecido, é um vírus primo da varíola humana, erradicada no mundo no início dos anos de 80, devido à vacinação que então na época existia aqui no Brasil e que foi retirada do Programa Nacional de Imunizações. Então são vírus que circulam em animais normalmente de floresta que não convivem com nós, seres humanos, em ambiente doméstico. E por questões de tráfico de animais, ou de cativeiro, ou mesmo contato com esses animais silvestres em ambiente de floresta, podem eventualmente nos causar a transmissão desses vírus, que até então a gente tinha pequenos surtos no mundo, inclusive fora do continente africano. Pois bem, a varíola dos macacos, conhecida atualmente por esse nome, já chegou ao Brasil e a gente precisa conhecer como identificar um caso suspeito. O período de incubação após a sua exposição a um caso suspeito ou até mesmo um caso confirmado de varíola dos macacos é um período de incubação um pouco longo, que varia, pessoal, aí de 2 dias até 21 dias. Então não é uma conta exata a gente se expor à varíola dos macacos e posteriormente, alguns dias após, a gente já desenvolver sintomas. É necessário o cidadão esperar até 3 semanas e isso é um tempo muito prolongado de observação. Durante esse período, o paciente pode ficar completamente assintomático e a partir do momento que ele inicia os sintomas da doença, o tempo de manifestação é muito variável. Então, após a exposição, quando eu começar a apresentar sintomas, os sintomas vão se manifestar de várias formas, muito semelhante a uma virose conhecida por todos nós, que pode ser febre, dor de cabeça, dor de garganta, aumento dos gânglios, as famosas ínguas. Por quê? Porque o vírus ele vem por gotículas de secreção respiratória de outra pessoa com vírus da varíola ou contato pele a pele, pele com objetos, inclusive objetos inanimados, que pode eventualmente nos fornecer essa fonte de infecção. E uma vez que o vírus entra no nosso organismo, ele se distribui principalmente pelo sistema dos linfonodos, que é conhecido como sistema linfático. E a partir de então, a nossa pele também passa a ter o acometimento desse vírus e vários manifestos clínicos a gente tem, além dos que eu já falei, que são inespecíficos e que a gente classifica como uma virose, como febre, dor de cabeça, adinamia, prostração, dor no corpo. A gente pode ter o início de manchas na pele, que costumam ser todas iguais, e aí já faz um pouco o diagnóstico diferente do vírus da varicela, que é a catapora, onde a gente tem lesões diferentes aparecendo ao longo do corpo da gente. Na varíola dos macacos, uma coisa que chama muita atenção, assim como a varíola humana, é que as lesões elas progridem inicialmente uma vermelhidão e posteriormente começa a aparecer um carocinho, que é a pápula, e essa pápula pode progredir com o aparecimento de um conteúdo líquido, conhecido como vesícula, que pode ou não se infectar com bactérias que recobrem a nossa pele. Ou seja, o conteúdo dessa vesícula se tornar uma pústula. Essa pústula ela pode inclusive sofrer um ponto no meio dessa lesão, que a gente chama de centro umbilicado, que faz diagnóstico diferencial com molusco contagioso e também com outras doenças de acometimento de pele. Até que essa pústula ou essa vesícula se transforme numa crosta, que é a famosa casquinha em cima dessas lesões. Tudo isso, pessoal, vai acontecendo de maneira progressiva, todas as lesões caminham junto.
Isso não tem uma característica específica de aparecimento, pode aparecer em toda a região da pele, pode aparecer inclusive na face da gente, em regiões também de extremidades, como palma e planta dos pés, além de toda a pele do restante do corpo. Uma característica é que, na maioria dos casos, é benigna e a crosta acontece até o final de 10, 14 dias. O período de transmissão da varíola do macaco, portanto, acontece até o período da crosta. Enquanto as lesões não estiverem com as suas crostas, o paciente, o indivíduo, será transmissor desse vírus, tanto da parte respiratória quanto da parte das lesões de pele. Daí, a importância clínica epidemiológica de manter esse paciente isolado, evitando a disseminação desse vírus. Porém, esse período de transmissão ele pode se estender, caso a pessoa tenha o desenvolvimento da crosta posterior a 10 ou 14 dias. Então, o que é importante e válido lembrar aqui no nosso vídeo é que a gente transmite o vírus da varíola dos macacos até que todas as lesões estejam com crosta e essa crosta evolua para o período de cicatrização. Na fase de cicatrização, a pessoa já não transmite mais, porém, toda a área que ela teve contato, isso inclui lençóis, vestimentas, utensílios domésticos, caso esteja no ambiente doméstico, ou os utensílios e equipamentos médico-hospitalar, caso esteja no ambiente de hospitalização, eles mantêm ainda por um período a contaminação, sendo importante fazer a higienização tanto da parte do domicílio quanto da hospitalização, caso aconteça em relação a este paciente. Então, a transmissibilidade, ela se dá de duas formas. O contato com a secreção, as gotículas do paciente, o vírus da varíola não fica em aerossol, que é aquela parte que a gente já conhece de transmissão da Covid. O que isso quer dizer? Que a transmissão precisa de um contato realmente muito próximo, de 1 metro até 2 metros, para que a gotícula do paciente, sem uso de máscara, chegue até você de maneira eficiente a ponto de lhe contaminar. E quanto ao manuseio dos objetos dessa pessoa, aí reside também um risco iminente de pegar o vírus, já que ele sobrevive muito bem a superfícies e objetos inanimados. Então, quanto à transmissibilidade, é isso, é via respiratória e via contato. Contágio pode acontecer pele a pele. Uma via também significativa é no momento em que a pessoa tem um ato sexual. O contato pele a pele, ele aumenta a chance de você se expor à carga viral daquela pessoa que esteja num período de incubação ou que tem alguma manifestação clínica, mas que você não reconheceu como um caso suspeito e nesse momento há uma intensa carga viral. Quanto mais lesões a pessoa tenha na pele, maior a possibilidade de ela infectar você, caso tenha um contato pele a pele, sem uma devida proteção. Para os profissionais de saúde, é fundamental o uso dos equipamentos de proteção individual. E aqui fica um lembrete, pessoal. Não adianta a gente utilizar luvas, aventais, protetores físicos do ambiente hospitalar sem a devida higienização das mãos. Se eu calço uma luva ou se eu visto um avental com a minha mão contaminada, eu contaminarei todo o equipamento, inclusive o contato desse equipamento com a minha roupa própria. Então, a lavagem das mãos continua sendo uma das medidas mais eficazes de evitar a transmissão, seja da varíola, seja de outras doenças infecto-contagiosas, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente doméstico.